Wow. Saudações a todos os ouvintes do Voz Underground Podcast Web Radio. Estamos de volta, senhoras e senhores. Após 48 horas aí de espera, já era para o programa ter saído, mas eu tive problemas, a minha crise de dor de cabeça retornou. Né? Como todos sabem, quem tem acesso à minha rede social sabe que eu tive no hospital dias atrás por causa de um problema de saúde sério que eu tenho, que causa dores de cabeça terríveis. As minhas crises retornaram novamente, eu fiquei de cama, enfim. Mas o programa finalmente vai sair aqui, já tomei medicamento, já me alimentei bem, está tudo sendo encaminhado, devidamente encaminhado. Então vamos dar início aí a esse programa maldito, falando sobre... Peço desculpas a vocês, a minha voz está um pouco rouca, a garganta está um pouco zoada, mas vamos dar início aí falando sobre este grande ícone do metal mundial, esta Oni Band desgraçada, que foi responsável, né, pela segunda leva do black metal mundial. Tanto que existe um movimento na Europa, onde eles dizem que tudo que se autodenomina black metal começou a existir após o Burzum. Tudo que existe, ou que existiu, ou que começou antes do Burzum não é black metal, nunca foi black metal. Essas pessoas desconsideram bandas como Venom, Hellhammer, Celtic Frost, Apocalyptic Raids aqui do Brasil, Sarcófago, enfim. Para eles, o black metal se iniciou com Burzum e as suas, digamos, iniciativas dentro do Innicircle, na Noruega. Pois muito bem, todos sabem que o Burzum é um nome associado a uma lenda e, acima de tudo, um sinônimo de Varg Vikernes. Isso mesmo, o homem que deu forma a álbuns muito pessoais e criativos. Não apenas álbuns, mas também atitudes extremas. Mas quanto aos álbuns, né, todos sabem que esses álbuns eles guiaram o gênero black metal por inteiro.
E sempre aí os álbuns do Burzum têm influenciado, né, uma leva de gerações que surgiram, né, após o Burzum. Eu estou tentando encontrar, para ler para vocês aqui. Eu até encontrei já. O que o Varg fala a respeito do black metal atualmente. Isso é uma entrevista que eu peguei aqui, onde o Varg, na época, ele ainda estava preso e ele fala sobre a cena black metal atual. O Varg diz o seguinte, ó. A cena black metal parece ter se tornado uma paródia ao black metal norueguês de 1991. Mas creio que a maioria das pessoas envolvidas sabem disso. Ou seja, ele quis dizer que as pessoas sabem que o black metal, na visão dele, não é mais aquele black metal, aquele espírito de guerreiro, orgulhoso, ideológico do início dos anos 90 ali, né, 91, 92. Para ele o black metal hoje é uma piada. É só uma piada, é uma comédia, uma paródia. Uma coisa caricata. Não tem nada a ver com o black metal real que foi iniciado pelo Unicycle, né? Isso segundo Varg Vikernes. Vocês ouviram aí no início o War do Burzum aí, uma música do caralho, muito tocada aí por bandas mundialmente conhecidas, né? Sempre que vão tocar um cover do Burzum, elas escolhem o War. Pois muito bem, vamos aqui falar de início, né, sobre a história do Burzum, que é dividida em dois períodos, né, antes e após o assassinato de Eurônimos. A gente sabe que Eurônimos foi assassinado com uma facada no crânio pelo Varg. Ele relata isso num artigo que ele mesmo escreveu, e é esse artigo que eu estou lendo aqui em português, mas eu vou ler sobre a parte que ele fala do Burzum. O significado do Burzum, a origem do Burzum, quais são as mensagens que ele sempre quis passar com o Burzum. Então vamos lá. A introdução do artigo diz: quando se fala de black metal, um nome vem logo à cabeça: Burzum. Intrinsecamente envolvido em fatos que marcaram a cena black metal do início dos anos 90, torna-se quase uma obrigação para qualquer apreciador do black metal hoje em dia conhecer a história da banda. Ou seja, tem-se que praticamente ou obrigatoriamente conhecer a história do Burzum. Não tem quem adentre no black metal mundial sem conhecer o Burzum, porque digamos que o Varg Vikernes, ele personificou as letras e as atitudes extremas cantadas, né? Enquanto muitos falavam em destruir igrejas e queimar igrejas e acabar com o cristianismo, ele levou isso muito a sério, né? Queimando várias igrejas na Noruega, lá no Unicycle. Então vamos começar aqui essa primeira parte, digamos. Eu não sei se terá uma continuidade desse programa, mas aqui vamos lá, sobre a história do Burzum. Origem e significado do Burzum, ou como o próprio Varg fala, de Burzum. Vocês querem conhecer a história do Burzum? Vamos realmente entender, né, o significado por trás deste nome. Como diz o Varg Vikernes no seu canal Tullian The Perspective, let's find out. Escrito pelo próprio Varg. Eu vou lhes contar algumas coisas sobre o Burzum que não foram ditas antes. Todas as bandas têm uma origem e uma razão de existir. Então, eu vou começar falando por que o Burzum foi criado, e também vou lhes dizer por que se tornou o que era. Em 1988 ou 89, quando eu já tocava guitarra há 1 ano ou 2,
eu formei uma banda chamada Kalashnikov com 2 outros caras. Nós chamamos a banda de Kalashnikov, entre outras coisas, porque era o nome do meu rifle favorito. Eu costumava jogar RPG e quando jogávamos jogos como Twilight 2000, eu sempre equipava meu personagem com uma AK-74. Automat Kalashnikov 74, 74. Automat Kalashnikov 74 ou 74. Eu também jogava RPG como Advanced Dungeons Dragons e MERP, Middle Earth Roleplaying, e era muito influenciado pelo mundo fantástico da Terra-média. Uma de nossas músicas foi por este motivo denominada Uruk-hai, e logo mudamos o nome da banda para Uruk-hai. Então a primeira banda do Varg, depois de um tempo, né, com o nome de Kalashnikov, que era o nome do rifle que ele jogava no RPG, ela foi mudada para Uruk-hai, porque ele era muito focado na Terra-média. Eu não me lembro da letra da música, mas não creio que era muito profunda ou particularmente avançada. O refrão era Uruk-hai, will you die? Uruk-hai, will you die? Ou algo assim. Agora Uruk-hai é, como a maioria dos fãs do Burzum deveriam saber, o nome dos White Orcs de Sauron e traduz como raça orc, da linguagem obscura falada em Mordor. Quem assistiu aí do Peter Jackson, né, a sequência aí Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, sabe do que eu estou falando aqui, né? Do que o Varg disse aqui também. Embora a produção hollywoodiana ela não tenha passado de maneira completa aquilo que realmente é a história, né? Do Senhor dos Anéis, essa história completa, mas é uma produção bacana e dá para entender muita coisa. Continuando. Na minha interpretação adolescente, eu vi os hobbits como crianças ou simplesmente chatos. Os anões me lembravam muito gananciosos porcos capitalistas e também eram muito chatos. Suas leis eram legais e Moria era um lugar maravilhoso, mas eu detestava sua ganância veemente. E quem quer ser pequeno? Os elfos eram fascinantes, belos e especialmente sua imortalidade e proximidade com a natureza eram legais, mas eles eram meio insípidos e lutavam pelo lado errado. Ao invés disso, eu sentia uma aventura e uma atração natural por Sauron. Ele dava aventura ao mundo. Adversidades e desafios em primeiro lugar. Seu olho, o anel e a torre de Barad-dûr são todos atributos similares aos de Odin. O olho de Sauron era como o olho de Odin. O anel era como o anel de Odin, Draupnir. E Barad-dûr era como a torre ou trono de Odin, chamado Hil-skjaf, local de ritual sagrado. Seus Uruk-hai e Olog-hai, raça orc e raça troll, eram como os berserkers vikings. Os Uerges eram como os lobisomens de Odin, e assim por diante. Eu podia facilmente me identificar com a fúria das forças negras, e gostava muito da sua existência, pois eles estavam transformando um mundo chato e pacífico em perigoso e excitante. Eu cresci lendo os contos de fadas escandinavos tradicionais, onde os deuses pagãos são representados por criaturas más, como trolls e goblins. E todos sabemos como a Inquisição transformou. Abre aspas. A Inquisição que ele se refere aqui é a Inquisição espanhola da época da Igreja Católica. Fecha aspas. Sabemos como a Inquisição transformou Frei, Cernunnos, Baco, Dionísio, etc. em Satã. Tolkien não foi melhor.
Ele transformou Odin em Sauron e meus ancestrais pagãos em lutadores Uruk-hai. Para mim, as forças negras atacando Gondor era como os vikings atacando a França cristã de Carlos Magno. As forças negras atacando Rohan era como os vikings atacando a Inglaterra cristã. E eu devo acrescentar, os vikings também perderam sua guerra, assim como Sauron e os orcs, e eu não me importava de apoiar a parte que perdeu. Eu sempre acreditei em fazer o que é certo sem pensar nas consequências. E se eu estava lutando por uma causa perdida, não me importava com isso. Eu preferia morrer lutando pelo que eu acreditava do que viver por qualquer outro motivo. Eu vou repetir essa frase do Varg que eu achei muito importante. Eu preferia morrer lutando pelo que eu acreditava do que viver por qualquer outro motivo. Entretanto, ele não apenas usou os vikings e a linguagem nórdica para criar os orcs e sua linguagem. A palavra orc é na verdade o nome de uma tribo que em tempos antigos vivia na Escócia, nas ilhas Orkney, também conhecidas como Orcádia. Orc é uma palavra em gaélico que no meu conhecimento é traduzida como varrão. Os cultos dos guerreiros das tribos das Ilhas Britânicas provavelmente usavam varrões, assim como os cultos dos guerreiros escandinavos berserkers e lobisomens usavam ursos e lobos. Os orcs eram parte do grupo de tribos conhecidos da era romana à era viking como os picts, os pintados. Agora não é surpresa que um inglês católico tenha usado, entre outros, loucos bárbaros de cabelos vermelhos escoceses e furiosos berserkers escandinavos queimadores de igrejas, como modelos para alguns dos caras maus, e por isso eu me senti mais próximos a estes caras maus do que aos caras bons. Eu tinha pouco em comum com os personagens cristãos, como os ingleses cavaleiros de Rohan, ou o povo francês de Gondor. Eu tinha pouca admiração por um santo como Aragorn. Mesmo os elfos eram meio alienígenas, pois Tolkien usou o finlandês para criar sua linguagem. E usou os finlandeses como modelos quando criou os elfos. Eles, na verdade, têm muito em comum com os elfos também, pois eles vivem no que é basicamente uma grande floresta, ao leste das montanhas escandinavas. No princípio, eles viviam ao norte da Rússia, na vasta Darkwood, floresta a oeste dos Montes Urais. Eles também são um povo muito louro, e como os elfos, eles são um pouco silenciosos, melancólicos, especiais e distantes, misteriosos, se você preferir. Para mim, a linguagem dos elfos parece alienígena e incompreensível, assim como o finlandês é incompreensível, enquanto que a linguagem orc e a Black Speech, a língua negra, obviamente foram baseadas em meus ancestrais. Então, Uruk-hai era uma escolha lógica para o nome da banda. O baterista e o baixista da Uruk-hai são pessoas que eu encontrei meio que por acidente. Eu já conhecia o baterista de um encontro anterior quando tínhamos algo em torno de 12, 15 anos e ele colocou um Magno 375 na minha testa na véspera de Ano Novo, porque ele acreditava que eu tinha chamado ele de gorducho. Uma boa desculpa para apontar uma arma para a cabeça de alguém, é claro. Na verdade, eu não tinha o chamado de gorducho, mas o amigo dele, e eu disse isso a ele, e foi isso. Ah, então tá beleza. Ou seja, aqui o cara achou que o Varg tinha chamado ele de gordo, e pegou uma pistola e botou na cara do Varg. Ah, você tá me chamando de gordo, seu filho da puta? E botou uma arma e o Varg disse, não, eu não chamei você de gordo, eu chamei o teu amigo de gordo, não chamei você. Ah, não foi comigo? Então beleza, guardou a pistola e foi embora. Seu interesse em tocar música era, eu suponho, o outro, um interesse normal, isto é, sexo, drogas e rock and roll. O outro cara no Uruk-hai estava tocando baixo somente porque queria transar.
Em outras palavras, ele era o estereótipo do rockstar. O ideal é que ele tocasse guitarra, pois os guitarristas são, por alguma razão estranha, mais populares com as garotas. Mas ele nem mesmo sabia tocar baixo, então não iria servir muito. Em 89, eu conheci os caras do Old Funeral, que eram excelentes e sérios músicos, e largamos todo o projeto do Uruk-hai. Os dois outros membros do Uruk-hai já estavam brigando por uma garota e tínhamos parado de ensaiar, então não foi difícil acabar com o Uruk-hai. Eu toquei com o Old Funeral por 2 anos, e naquela época o Old Funeral havia se transformado de uma banda techno-trash realmente legal em uma chata banda de death metal. Não foi culpa minha, no entanto, pois eles já haviam mudado do techno-trash para o death metal quando eu entrei. Esta foi a razão de eu ter deixado o Old Funeral, pois eu queria tocar meu próprio tipo de música, um estilo mais original e pessoal do que a música que tocávamos no Old Funeral naquela época, 89, 90, 91. Abre parênteses. Você deve ter notado o nome bobo, Old Funeral. Em sua defesa, eu devo dizer que eu acho que eles originalmente se chamavam apenas Funeral. Daí eles descobriram que havia outra banda com este nome, mas eles usaram um nome antes de outro funeral. Então eles mudaram de Funeral para Old Funeral. Entre outras palavras, eles eram o antigo Funeral, então não é tão estúpido quanto pode parecer. Ao invés de retomar o projeto do Uruk-hai, eu mudei o nome e decidi fazer tudo eu mesmo. Apesar de usar alguns riffs do Uruk-hai, eu não queria tocar ao vivo e meus motivos para tocar música eram muito diferentes dos tradicionais motivos rock and roll. Enquanto tocava no Old Funeral, eu mantive meu interesse por RPG e ainda pesadamente inspirado pela magia da fantasia. Eu acho que disse que o Burzum tem um conceito oculto, mas é mais correto dizer que era um conceito mágico ou um conceito baseado na magia da fantasia. Tudo no Burzum era fora deste mundo, até mesmo o nome. Como eu disse, quando os cristãos chamaram os deuses dos meus ancestrais de demônios, trolls ou goblins, e não menos maus, eu naturalmente me sentia atraído por tudo que parecesse mal aos cristãos. Esta é uma reação meio imatura, talvez, mas eu era um adolescente, então eu não tinha problemas com isso. Eu ainda tinha essa atitude em 91. E Uruk-hai era um nome excelente, mas eu senti que estava começando tudo de novo, então eu precisava de um novo nome também. Como a maioria dos fãs de Tolkien deve saber, Burzum é uma das palavras que estão escritas na linguagem negra, Black Speech, no Anel de Sauron. Até onde eu me lembro, a última sentença é Ashnazg Durbabatluk Akburzum Ishkripatu, que significa um anel para trazer a todos e na escuridão os prender. A escuridão dos cristãos era obviamente minha luz, então no final era natural para mim usar o nome Burzum, que significa escuridão. Essa sentença de um anel que prende a todos, ela se encontra escrita, quem já assistiu, como eu citei aqui, né? A adaptação hollywoodiana do Senhor dos Anéis, a trilogia, sabe muito bem que é o anel que o Sméagol fica atrás, né? Que é o precioso. A maioria das bandas, exceto o Old Funeral, é claro, tinha nomes legais em inglês, como Immortal, Mayhem, Dark Throne, Destruction, Celtic Frost, Enslaved, Pestilence, Paradise Lost, Morbid Angel, Death e assim por diante. Eu não queria isso. E esta foi uma das razões para eu escolher Uruk-hai e mais tarde Burzum. Naquela época, antes do lançamento dos filmes do Peter Jackson, eu devo acrescentar, seu significado era muito solis sacerdotibus, somente para os iniciados, pois somente eles saberiam o significado.
Apenas pessoas que tinham um interesse especial pelo mundo de Tolkien saberiam, e isso era legal. Ou assim eu pensava. Isso fazia com que os ouvintes se sentissem especiais e sentissem que o Burzum era feito especialmente para eles, e era. A ideia com o Burzum não era apenas fazer música original e pessoal, mas criar algo novo, uma escuridão no mundo iluminado, muito seguro e chato. Ao contrário de 99% dos músicos, eu não tocava música para ficar famoso, ganhar dinheiro e transar. Eu vou abrir um parêntese aqui, vou abrir uma aspas aqui. Vale ressaltar que até hoje o Varg nunca fez um show, mesmo tendo sido contratado, mesmo tendo tido propostas de cachê grandiosíssimas. O Burzum nunca tocou ao vivo. O Varg encerrou a carreira do Burzum, como todos sabem, e nunca tocou. E hoje a gente sabe que ele vive lá com a esposa dele, na França, na sua fazenda, tem um canal Túlio Perspective, se tornou escritor e nada de show do Burzum. Fecha a aspas aqui. Então a atitude dele nunca foi de ficar famoso ou virar um rockstar ou uma celebridade do black metal, como muitas bandas que ele mesmo citou aqui, como Darkthrone, Mayhem, Destruction, Celtic Frost, Death, por aí vai. Ele nunca buscou esse tipo de fama. Repetindo aqui, ao contrário de 99% dos músicos, eu não tocava música para ficar famoso, ganhar dinheiro e transar. Eu não tinha interesse em fama ou dinheiro, e eu tinha uma visão muito ingênua e romântica das mulheres, uma visão quase que medieval sobre elas. Então, eu não tinha nada além de desprezo e nojo pela acéfala atitude sex, drugs and rock and roll do pessoal do metal. Ou seja, Varg sempre odiou a atitude sexo, drogas e rock and roll. Ele sempre teve uma visão, digamos que de nojo. E para ele, essa atitude de sexo, drogas e rock and roll é uma atitude muito imbecil, muito burra, muito ignorante. Para ele sempre foi isso. Ao invés disso, minha motivação era uma vontade de experimentar a magia e tentar criar uma realidade alternativa com o uso da magia. Se a força espiritual de muitas pessoas pudesse ser recolhida em um recipiente ou transferidas a um item mágico ou entidade, em norueguês chamamos isso de fylgja, um seguidor, um espírito guardião. Poderia ser usado para criar algo real. Este é um pensamento puramente mágico e, ao invés de se basear em ocultismo, é baseado em magia da imaginação. Algo um pouco agradável de se pensar. Burzum deveria ser o recipiente, a arma mágica, ou, se você preferir, o anel mágico, por assim dizer. Eu devo acentuar, caso você esteja achando que eu perdi completamente a cabeça, que isso era um projeto experimental que tomava apenas parte do meu tempo. Eu fazia outras coisas na minha vida também, como preparar uma batalha no caso de uma invasão americana na Noruega. Ou seja, como todos sabem, o Varg também estocava armas e munições, pois ele achava que teria uma invasão na Noruega e ele queria estar pronto com seus amigos para defender o seu país. Se as pessoas soubessem que o Burzum era apenas a banda de um adolescente, isso meio que arruinaria a mágica. E eu pensava, por esta razão, e achei que precisava ficar anônimo, então eu usei o pseudônimo de Conte Grishnak e usei uma foto minha que não parecia comigo de forma alguma no álbum de estreia para fazer com que o Burzum em si parecesse mais fora deste mundo e também para confundir pessoas. Eu devo acrescentar que a entrevista que criou todas as manchetes em janeiro de 1993 também foi feita no anonimato e eu nunca concordei em deixar nenhum jornal usar meu nome ou fotos até mais tarde, quando era tarde demais para eu ficar no anonimato. Não era minha intenção me tornar famoso ou infame, de modo algum.
E até mesmo quando eles usaram meu nome real naquela época, Christian, do grego Christos, que quer dizer Cristo, Vikernes, ao invés do pseudônimo, eu fiquei horrorizado. E isso foi o fato que realmente foi a gota d'água e me fez finalmente mudar meu nome legalmente. Ou seja, o nome do Varg não era Varg Vikernes, era Christian Vikernes, ou seja, Cristo Vikernes. De forma alguma eu deixaria a magia do Burzum ser arruinada por algo assim. Quando eles arruinaram meu anonimato, eu tive que desistir dessa ideia e eventualmente parei de usar pseudônimo. Eu queria que o Burzum fosse bem conhecido, não eu. Mas isso obviamente não funcionou da forma que eu planejei. Como as pessoas envolvidas com magia já sabem, magia é totalmente imaginação, simbolismo, visualização e poder da vontade. Se você imagina uma coisa acontecendo na sua cabeça, você a fará acontecer. Isso se sua força de vontade for forte o bastante ou se você possuir poder espiritual suficiente. Se um objeto simboliza um certo poder, ele se torna esse poder. É por isso que nossos ancestrais cravaram runas nas rochas e em pedaços de madeira, porque as runas simbolizavam certos poderes. É por isso que os solstícios de verão e inverno e os equinócios são tão importantes, porque simbolizam eventos especiais que são descritos em nossa mitologia. É por isso que começamos a usar joias, porque diversos metais e pedras simbolizavam diferentes poderes do universo. Bom, eu vou dar uma parada por aqui. Chegamos aí, digamos que na metade, onde o Varg fala sobre o Burzum. Vou deixar vocês agora com a música do caralho chamada Dukenhai, do álbum Philosophen. E ao final dessa música eu volto com o resto aqui, com a continuação aqui da história sobre a origem do Burzum. Fiquem agora com Dukenhai, do álbum Philosophen. Daqui a pouco eu volto.
Muito bem, senhoras e senhores, retornamos após a música do Keunhai, uma música do caralho aí do álbum Philosophen, que para quem não sabe tem o mesmo significado do nome Bosom, ou seja, escuridão. Vamos dar continuidade aqui, com as palavras do próprio Varg Vikernes, palavras do Varg Vikernes. Bosom era uma tentativa de criar um passado imaginário, um mundo de fantasia, que era por sua vez baseado no passado pagão. O Bosom em si era um encantamento, as músicas eram encantamentos e os álbuns eram arranjados de modo certo para fazer com que os encantamentos funcionassem. Bosom não foi criado para shows ao vivo, mas para poder ser ouvido à noite quando os raios de sol não pudessem vaporizar o poder da magia e quando o ouvinte estivesse sozinho, preferencialmente em sua cama, indo dormir. Os 2 primeiros álbuns foram feitos para o formato LP, que quer dizer que cada lado era um encantamento, então eles não funcionavam em CD. A menos que você programasse o aparelho de CD para tocar somente as músicas de um lado de cada vez. A primeira faixa deveria acalmar o ouvinte, ou prepará-lo e torná-lo suscetível à magia. As músicas seguintes deveriam exaurir o ouvinte e colocá-lo em um estado de transe mental ou hipnose, e a última faixa deveria acalmá-lo e levá-lo ao mundo da fantasia quando ele caísse em sono profundo. Este era o encantamento, a magia que tornaria o passado imaginário o mundo da fantasia real na mente do ouvinte. Se você prestar atenção aos álbuns do Bosom e em como eles são criados, você verá que eu quero dizer. A última faixa do encantamento é sempre calma com sintetizadores. Se funciona ou não, é claro, é uma questão, mas esta era a ideia de qualquer forma. Ou seja, o Varg ele está dizendo aqui, em relação ao Bosom, que Bosom não foi criado para shows ao vivo, mas também não foi criado para você estar ouvindo no churrascão da galera. E é uma coisa que eu tenho escutado muito e que eu tenho até ouvido. Uma vez eu escutei, né? Uma vez eu escutei num programa chamado Vozes do Abismo, uma entrevista, né? Programa da extinta Rádio Evil. Eu escutei o programa
se eu não me engano, o Zod Nosferatu, ele entrevistando o Vlad Hades da banda Vulturine, banda de black metal Vulturine aqui do Brasil. Uma banda muito boa por sinal, até porque ela não segue a linha oitentista, mas ela segue um black metal de linha mais fria. E eles falaram sobre isso, que o black metal, né, o Vlad Hades, ele fala, o black metal é algo muito sério. Não é para estar tocando no churrascão da galera, não é música de animação, de pula-pula. Não é Linkin Park, Evanescence, Slipknot, né? Black metal é algo muito sério, e é isso que o Varg quer dizer aqui em relação aos álbuns dele. Ele quis dizer que o Burzum você tem que ouvir à noite, quando você for dormir de preferência. Você bota o som para rolar, faz essa experiência, coloca o som para rolar, toma um banho, relaxa, deita. Daí deixa a primeira faixa abrir a tua mente, te relaxar o teu corpo, o teu espírito. As faixas seguintes, deixa elas adentrarem o teu espírito, a tua mente, se concentra, se esforça para adentrar no mundo da magia, e quando você adormecer, cara, sonha com o mundo da magia. É isso que o Varg queria passar. E em relação ao Burzum, de modo geral, encerrando aqui esse podcast, o Varg deixa uma coisa bem clara aqui, ó. A mensagem do Burzum está toda resumida na letra da primeira faixa, Feeble Screams from Forest Unknown, do primeiro álbum. Era tudo que eu tinha para dizer realmente, e todas as outras letras do Burzum são como notas complementares a esta. A última linha nessa letra era The Hopeless Soul Keeps Meeting, e na capa estava escrito erroneamente The Hopeless Soul Keeps Awaiting, por um erro do Euronymous, que dirigia a gravadora DSP, que lançou pela primeira vez o álbum do Burzum. Aparentemente minha escrita à mão era difícil de ler. Também a música É a Lord of the Deeps deveria ser chamada É a Lord of the Depths, mas obviamente Euronymous achou que sabia mais do que eu e mudou. Então, na faixa, como o próprio Varg está dizendo aqui, na música Feeble Screams from Forest Unknown está contida toda a mensagem do Burzum. Quem conseguir captar a ideologia, a mensagem oculta nessa letra, está pegando toda a mensagem de todo o Burzum, de toda a sua trajetória, de tudo que o Varg sempre quis dizer. E é com essa faixa que vamos encerrar o podcast de hoje. Compartilhem, repassem para amigos, comentem o que vocês acharam e deixem aí um comentário, uma mensagem dizendo, comentem aqui no vídeo, qual banda que vocês queriam que eu comentassem aqui a biografia, ou qual banda vocês queriam que eu entrevistasse, que eu já marquei até umas entrevistas com algumas pessoas da cena, então comentem aí. Então, muito obrigado a todos que ficaram até agora, e vamos encerrar aqui com Feeble Screams from Forest Unknown. Hail Burzum, Hail Black Metal, falou!